polinização, a herbivoria e o desenvolvimento das plantas no cerrado, focando em interações planta-animais e características ambientais. Tem pós-doutorado pelo Instituto de Biologia da UF, doutorado em Ciências de Zoologia pela USP de Ribeirão Preto, mestrado em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais pela UFO e graduação em Ciências Biológicas pela PUC de Campinas. Bastante coisa. Agradecemos então a professora. Ela vai nos prestigiar com a palestra Cadê a abelha que estava aqui? Muito obrigada. Boa noite, gente. Essa palestra está acontecendo num dia muito especial, que além de eu agradecer a equipe do Pint of Science por esse presente, por esse convite, hoje é o Dia Mundial das Abelhas. Então, a palestra caiu no dia exato, no dia que tinha que ser. Tá? É um prazer para mim estar aqui com vocês e vai ser mais gostoso ainda responder perguntas que vocês façam depois, tá bom? Hoje, então, eu vou falar para vocês sobre as abelhas, sobre o sumiço das abelhas. E elas são realmente muito importantes. Eu espero que vocês entendam o motivo disso até o final da palestra. Então, vamos lá. Quando a gente pensa nas abelhas, vamos pensar numa coisa anterior a elas. O que a maior parte de vocês está fazendo agora? Está comendo alguma coisa ou está bebendo alguma coisa? Gente, as plantas estão na base da cadeia alimentar. Se você não está comendo uma dessas plantas que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, quem é que lembra o que é isso daqui? Isso é o cacau. Quem é que não gosta de chocolate? Se você gosta de chocolate, você precisa do cacau. Para você ter o cacau, a gente precisa dos polinizadores, senão acabou o chocolate, tá? Mesmo que você diga, Maura, eu não sou muito fã de salada, eu prefiro comer uma carninha, uma linguicinha. Bom, quando você pensa em carnes, seja lá de qual tipo, você está pensando em animais que comeram plantas. Então, ou a sua comida é uma planta, ou a sua comida é um bicho que comeu uma planta antes. Por isso a gente precisa das plantas de verdade. Além disso, as plantas vão nos dar muitas outras coisas. A mesa, a cadeira onde a gente está sentado, toda a armação dos nossos telhados, medicamentos, o etanol para o biodiesel, tudo isso daí vem das plantas. Além disso, nós temos a seringueira. A seringueira vai dar pra gente o látex e a borracha. Sem o látex e a borracha, cadê os nossos plásticos? Cadê o pneu? Cadê a chupeta do nosso filho? Tá? Além disso, um lápis e uma caneta vão ser feitos a partir de material vegetal. Da onde saem as tintas? Das plantas. Da onde sai a madeira para o nosso lápis? Da onde sai a borracha para a gente apagar o nosso caderno? Das plantas. Então não tem como a gente viver sem elas. Se elas acabarem primeiro, a gente acaba logo a seguir, tá? Mas, falando de plantas, vamos ver como que as plantas vão se reproduzir. Se aqui a gente fizer uma comparação conosco, humanos, se um rapaz conhece uma moça, ele pode se interessar por ela, ela pode se interessar por ele, e eles podem vir a se encontrar e a namorar. Se eles namorarem e tudo der certo, eles podem vir a formar uma família, e essa família pode acabar gerando filhos. Se gerar filhos, pronto, nós temos os descendentes. Agora, como que as plantas vão fazer os seus próprios descendentes? Será que a planta do meu jardim vai sair andando e vai encontrar a planta do jardim do meu vizinho e falar: oi, vamos tomar um café? Acho que não vai ser assim. A planta vai precisar de uma ajudinha. E essa ajuda vai ser dada pelos polinizadores. A maior parte das plantas vai precisar dos polinizadores para conseguir ter as suas sementes, para conseguir ter os seus filhos. Então, gente, como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer com a transferência do grão de pólen. Essa transferência do grão de pólen, o grão de pólen vai ser aquele pozinho amarelo produzido pelas flores na sua estrutura masculina, o nome é antera, tá? E ele vai precisar ser levado até a parte feminina da flor. Quando isso acontece dentro da própria flor ou dentro de flores da mesma planta, isso é chamado de autopolinização. A autopolinização é interessante, mas nem todas as plantas fazem sementes com autopolinização. Muitas vão precisar da polinização cruzada. O que é polinização cruzada? É
quando o gameta masculino produzido em uma flor vai ser transferido para flores da outra planta, justamente para evitar a endogamia, que já foi falada aqui na primeira palestra. Endogamia é quando você casa com o seu irmão. Não é uma boa ideia. Por mais bonito que ele seja, não é uma boa ideia. Melhor você casar com outra pessoa. Então, aqui, a polinização cruzada é aquela que vai dar uma produção de um maior número de sementes, um maior número de frutos e frutos mais pesados, sementes mais viáveis, mais capazes de formar uma planta nova. Por isso, gente, para fazer essa transferência, nós vamos precisar dos polinizadores para a maior parte das plantas. Sem os polinizadores, a gente não tem isso. Então, se a gente pegar uma grande tabela mostrando um monte de produto vegetal que nós usamos no nosso dia a dia, nós vamos ter que a dependência dos polinizadores para muitas plantas é total, para as outras é alta, para algumas é moderada e para algumas é pequena. Aqui nessa tabela eu estou mostrando para vocês produção por ano em toneladas e o valor da produção multiplicado por $1.000 para cada um desses números. Não quero que vocês vejam os números, eu quero que vocês vejam o que a gente tem aqui do lado. Aqui do lado nós temos coisas que só existem porque tem polinizador. Se não tiver, acabou chocolate, acabou café. Se acabar chocolate, acabar café, eu vou matar meio mundo. Então não pode acabar, tá? Muitas frutas que estão aí são frutas que a gente usa no nosso dia a dia. A gente precisa de polinizador porque senão todas elas vão sumir. Antes de sumir, elas vão começar a aparecer no mercado menores, mais feinhas e muito mais caras. A nossa comida vai ficar mais cara, porque existe uma dependência dos polinizadores para todas essas espécies. Quando eu falo que a nossa comida vai ficar mais cara, eu estou falando de segurança alimentar. O que é isso? Segurança alimentar é quando um país é capaz de produzir a quantidade e variedade de comida que é necessária para a sua população sobreviver bem. Então isso nós ainda temos, mas eu espero que a gente continue tendo por muito tempo. E do jeito que nós estamos chegando num ponto de crise de polinizadores, isso está ficando ameaçado. Então a conversa é séria. Quando a gente fala de polinizadores, eu estou falando de um ser vivo que vai transportar o grão de pólen até a estrutura feminina de uma flor da mesma espécie. Falando de polinizadores, eu estou falando de animais vertebrados, como que a gente tem aqui, morcegos e beija-flores principalmente, mas até ratinhos e lagartos conseguem ser polinizadores às vezes. E a maioria dos polinizadores são invertebrados, são insetos. Abelhas, moscas, vespas, borboletas, mariposas, besouros e outros vão conseguir fazer esse transporte do grão de pólen. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer principalmente através das abelhas. As abelhas são as grandes estrelas da polinização. Elas é que fazem o show acontecer na grande maioria dos casos. Como é que isso vai acontecer? Por que a abelha vai na flor? A flor é bonita e ela vai lá? Não. A abelha vai na flor pelo mesmo motivo que nós vamos no supermercado. A gente precisa de alguma coisa que tem no supermercado para melhorar a nossa vida. Preciso comprar as coisas lá, então eu vou até lá. A abelha vai na flor para buscar, por exemplo, proteína. Quando a abelha vai buscar grão de pólen, ela está buscando proteína. Quando a abelha vai buscar néctar na flor, ela está buscando carboidratos, ela está buscando açúcares. E quando a abelha vai na flor para buscar óleos, que várias plantas têm óleo, por exemplo, a acerola tem óleo na flor. E esse óleo é buscado por abelhas que vão atrás desse recurso e acabam acidentalmente fazendo a polinização. Então, gente, existe muita coisa boa na flor. Todo mundo lembra do pólen, alguns lembram do néctar, mas tem óleo, tem resina, tem perfumes, tem flores que dão um perfume para abelhas macho conseguirem conquistar a abelha fêmea. Vocês estão pensando que a abelha macho fedida consegue namorada? Não consegue não, precisa ter o cheiro certo, senão a fêmea não vai aceitar.
Então, as abelhas vão conseguir muitas coisas boas na flor. Agora, o que nós vamos conseguir das abelhas? O que é que nós fazemos com as abelhas? Gente, desde antes de Cristo, quase 3.000 anos antes de Cristo, existem relatos do ser humano cultivando as abelhas, criando as abelhas. E a partir das abelhas, a gente consegue o mel. A gente consegue também o própolis, a gente consegue a geleia real e a gente consegue a cera. Todos esses recursos que as abelhas nos dão vão girar uma economia muito grande. Praticamente o que nós temos aqui no Brasil são 300 milhões de reais ao ano só do consumo e venda de mel. Imagine se a gente colocar nessa conta os outros recursos. Imagine se a gente colocar nessa conta o que acontece no mundo. É um valor muito grande dado para nós por um inseto que é o nosso parceiro há muito tempo. Aqui eu estou mostrando para vocês abelhas sociais. São abelhas que vão crescer em grandes grupos, aonde existe uma rainha que vai colocar muitos ovos, vai gerar muitas operárias fêmeas que não são férteis e alguns zangões. O que vocês têm desse lado é a Apis mellifera e aqui você tem uma das nossas tantas abelhas nativas, todas mansinhas, não vão picar ninguém, tá? Aqui você tem um tanque de mel, um tanque para estocagem dentro da colônia. Aqui vocês estão vendo abelhas solitárias. As abelhas solitárias são extremamente importantes também. Nelas você vai ter uma fêmea que vai cavar um buraco. Nesse momento ela está fazendo essa escavação em barrancos de areia, tá? A fêmea cava um buraco, ela vai fazer um túnel. Dentro desse túnel ela vai trazer os grãos de pólen. Os grãos de pólen ela vai trazer prensado no próprio corpo e vão servir de alimento para as larvas dela que estão crescendo lá dentro. Aqui a pesquisadora está escavando as células e aqui você tem 1, 2, 3 células de cria. Essas células de cria são como os quartos dos filhos. São quartinhos individuais que ela vai fazer colocando óleo das flores, prensando areia e vai rechear cada quartinho com pólen e néctar e óleos que vão servir de alimento para o seu filhote. Esse filhote vai ser colocado na forma de um ovo, o ovo vai eclodir, vai nascer uma larvinha, a larva vai comer todo aquele alimento, não vai deixar nada para trás, e vai se transformar numa pupa. A pupa é quando a larva para de se alimentar e ela começa a sofrer uma série de transformações para chegar no corpo de um adulto. Então ela vai ganhar antenas, vai ganhar asas, vai ganhar pernas mais compridas e vai ganhar um exoesqueleto duro. Ou seja, o nosso osso está para dentro, o osso da abelha está para o lado de fora. A partir daí, o adulto nasce e ele vai buscar alimento nas flores e vai buscar também um parceiro para namorar. A partir desse momento, vai ser a construção do ninho e a oviposição, para haver mais um ciclo ali. Mas com isso, vocês estão vendo que as abelhas têm muito recurso nas plantas. E as plantas se beneficiam da presença das abelhas e a gente também. Nós estamos comendo, afinal, coisas que foram produzidas pelas plantas. Agora, por que nós estamos tendo, então, uma crise global de polinizadores? Nós estamos tendo essa crise por um motivo muito grande e muito importante. Essa crise global de polinizadores, gente, é bom lembrar que não é só do sumiço das abelhas. Está diminuindo também as borboletas, as mariposas, morcegos, beija-flores e até besouros. Isso daí vai encarecer demais a nossa comida, isso aí é péssimo. O que vai acontecer é que nós vamos ter o desmatamento, ou seja, a diminuição das áreas onde essas abelhas e esses outros insetos podem fazer os seus ninhos. Nós vamos ter a diminuição das áreas onde esses animais podem buscar o seu alimento. Sem comida e sem casa fica difícil. Então a gente está perdendo ninhos de abelhas por conta disso. Nós estamos tendo chegadas de espécies exóticas. A Apis mellifera é uma espécie exótica que chegou aqui e deslocou muitas outras abelhas das suas fontes de alimento. Nós estamos também tendo o pior de todos eles, que é um aumento na presença dos agrotóxicos. Veja uma coisa, o Brasil está consumindo uma quantidade absurdamente grande de agrotóxicos e aplicando isso daí em áreas onde todos os insetos que estão lá vão ser afetados. Quando a gente fala de agrotóxicos, eu estou falando especialmente dos inseticidas. O que acontece? 20% do total mundial de agrotóxicos é consumido aqui no Brasil.
Brasil. Isso é uma quantidade muito grande. E se você está colocando um veneno para matar os gafanhotos e as lagartas, você está matando também a abelha, porque tudo isso é inseto. Então você mata aquele que te ajuda. Gente, esses venenos estão causando distúrbios no ninho, estão causando perturbações. Muitas vezes a abelha já morre direto em contato com ele. Outras vezes ela permanece viva, mas não consegue voltar para o ninho. Outras vezes ela volta para o ninho, mas ela está contaminada, o pólen e o néctar também estão contaminados e vão contaminar as larvas, vão contaminar os filhotes. Então isso é um problemão. As mudanças climáticas também estão causando parte desse distúrbio. Como que a gente está vendo isso? Esse gráfico em azul foi feito de 2005 a 2014 aqui na nossa cidade de Uberlândia. Nesse gráfico vocês estão vendo o aumento da temperatura e também o aumento nas chuvas. Esse aumento na temperatura e nas chuvas, para nós, pode até incomodar pouco, mas para as plantas que são mais sensíveis e para os insetos que são mais sensíveis, vai incomodar muito mais. Aqui no gráfico em amarelo, vocês estão vendo 4 tipos de linhas. Linha inteiriça, 2 tipos de tracejado e um pontilhado. Olhem primeiro a linha pontilhada. Olha o que está acontecendo aqui. Essa linha pontilhada tem uma altura mediana. Aqui ela cresceu mais, ficou mais alta. Aqui ela ficou mais alta e mais larga, mais gorda, se você compara com a primeira. Gente, isso daí, cada uma dessas 4 linhas representam 4 espécies vegetais do nosso mato, especificamente da reserva do Clube Caça e Pesca. O que acontece ali, gente, é que nós estamos tendo o aumento na florada de uma das espécies, mas uma está aumentando. O que está acontecendo com as outras 3? As outras 3 estão tendo uma diminuição na sua florada. Essa diminuição na sua florada, se continuar ao longo dos anos, pode levar a uma situação de extinção local. Extinção local não é brincadeira. Alguém pode falar, mas Maura, o que essas 3 espécies têm de tão especial assim? O que vai acontecer se elas, de fato, não existirem mais a partir de alguns anos? Gente, elas são a representação de um todo maior. Elas são uma amostragem. Se nós perdemos essas espécies de plantas, o que ela tem de especial? Essas 4 espécies de plantas aí pertencem a uma família vegetal que oferece o pólen e oferece também o óleo para os seus visitantes florais. Quem é que visita essas espécies? As mesmas abelhas que vão visitar o maracujá, o pimentão, a pimenta, o jiló, o tomate. O que acontece se não é época das flores do tomate? Se não é época das flores do maracujá, o que essas abelhas vão comer? Elas vão comer essas plantas aí. Se essas plantas do mato sumirem, para onde é que vão as abelhas da sua plantação de tomate, as abelhas da sua horta, as abelhas da sua plantação de maracujá? Elas vão sumir. Então, quando você tiver a sua plantação, você não vai ter abelhas lá. Você já viu quantas sementes tem num maracujá bonito, num tomate bonito? Um monte. Você já pegou um tomate ou um maracujá que tenha 2 ou 3 sementes? Não, porque ele não vinga, a planta aborta. Então, a gente precisa das abelhas lá para a gente ter bastante semente formada e um belo fruto formado. Outro problema que as abelhas estão enfrentando são parasitas. Parasitas e doenças. Aqui o que vocês veem como esse pontinho vermelho, até bonitinho, na verdade, gente, ele é um ácaro. Ele é um ácaro que ele vai ser levado pelas abelhas adultas para dentro do ninho e ele vai atacar demais as larvas e depois as pupas. Ele pode levar à morte essas larvas e essas pupas. Se elas não morrerem, elas vão originar adultos pequenininhos e fracos, que não vão durar o tanto de dias normal para uma abelha adulta, tá? E ainda tem em locais aonde a quantidade de pesticidas foi tão grande que fez cair a população das abelhas, fez morrer um monte de colônia, existem locais onde colônias de apicultores são levadas de grandes plantações para grandes plantações, porque já morreram tantas que ou o apicultor cuida ou então não tem mais abelha. O que acontece? Nesse vai e vem
vem de abelhas de uma castanheira, uma laranjeira, para ir para os pomares de maçã, para depois voltar para cá, ir para os pomares de pepino e para outros pomares, esse transporte está transportando junto as doenças e os parasitas. Então lá o problema está mais sério ainda. Como que a gente pode ajudar essa situação a não ficar mais grave? Bom, tem várias coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é tentar diminuir o uso de pesticida nas lavouras. Uma das coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir isso é aumentar a quantidade de inimigos naturais. Então, a planta vai se defender. Será que só vai ser na base do veneno que nós colocamos? Não, tem outras formas. Quem são os inimigos naturais de uma lagarta, por exemplo? Vespas. Além das vespas, que é o que nós temos aqui embaixo, nós também temos percevejos, que são capazes de ir lá e comer. Alguém pode falar, Maura, mas eu não tenho como criar o percevejo. Não, mas a gente tem como criar as vespinhas. A gente tem grupos de pesquisadores que preparam essas vespinhas e podem cedê-las para vocês. Isso daqui vai ajudar. Outra coisa, preferir cultivos mistos do que grandes monoculturas. Quando você tem uma grande monocultura, se você tiver um ataque de lagartas aqui, você vai acabar usando os venenos. Quando você usa os venenos, nós temos alguns problemas. Primeiro, você pode contaminar as pessoas que estão usando na hora e que vão utilizar depois essa área. Você pode contaminar o alimento que você está produzindo. Então, você é um vegano? Você é um vegano. Você pensa que você está livre daqueles hormônios animais e vacinas que foram aplicadas no boi? Não, não está livre não, gente. Você está livre desse problema. Mas qual é o outro problema? Existe uma alta concentração de herbicidas e inseticidas maior no sangue de veganos do que no sangue de pessoas que comem de tudo. Vocês sabiam disso? Por conta dessas aplicações. Então, se você tem um cultivo misto de vegetais, o ataque é menor, tá? Aí você tem que defender menos. Como que a gente pode ajudar? Outras formas. Outras formas é preservando áreas para os ninhos. Essas áreas para os ninhos, elas vão estar no solo e vão estar também nas árvores. Na árvore é fácil de você ver uma colmeia. No solo é fácil de você ver. Eu já fui desenterrar uma planta de um vaso para passar para um vaso maior e ali eu tinha um ninho de abelha solitária. Tá? Como eu podia saber? Não podia. Mas se eu tenho uma área no meu sítio, na minha fazenda ou no meu jardim, aonde eu tento mexer menos na terra, eu posso ter abelhas crescendo e tendo um ninho ali naquela terra. Inclusive em vasos elas fazem. Tá? Então, aqui vocês têm um ninho no barranco, um ninho no solo e aqui vocês têm um ninho feito em buraco de árvore. Buraco que o besouro deixou na árvore. Aqui nós temos ninhos artificiais. Esses ninhos artificiais são até decorativos, que você pode colocar no jardim, ou são simplesmente tocos de bambu que você deixa deitados com uma cobertura para a chuva não pegar. Isso daí já serve para as abelhas solitárias, e as abelhas solitárias são super importantes. Uma outra forma de ajudar, plantando flores. Isso é uma forma bastante simples que você pode fazer no jardim da sua casa, no jardim do seu prédio. Você pode simplesmente esparramar sementes. Qual semente? Qualquer uma. Qualquer semente vai dar flor e isso daqui vai oferecer alimento para as abelhas. Tá? O que eu estou mostrando para vocês aqui em cima é um estudo que eu fiz durante o pós-doc mostrando 7 cores diferentes de linha. Cada cor representa uma espécie, representa a florada dessa espécie. Se dessas 7 espécies ao longo de 2 anos que foram observados, no momento que eu tenho uma florada acabando, eu já tenho a outra aumentando, gente, eu sempre estou com alimento para as abelhas. Se elas estão com alimento, por que elas vão sair dali? Você sai de um local onde você está bem alimentado, onde você está bem cuidado? Não, você fica lá. As abelhas vão ficar aí. Se as abelhas estão no mato com essas 7 espécies, por que elas não vão também das plantações? Elas vão. Então, o mato é o local aonde as abelhas da sua plantação vão ir comer quando você não tem flor para elas. Por isso a gente precisa preservar o mato. Por isso quando você fala de mato, vamos limpar? Não, deixa o mato lá. Ele é importante. Tá bom? Então,
O que eu falo agora é, eu agradeço a oportunidade e eu espero que vocês se lembrem. Vamos salvar as abelhas para que a nossa comida não fique mais cara. Nós queremos comida barata, tá? O único jeito é tendo as abelhas. Agradecer então a professora Maura, que me deixou bem preocupada, porque agora mesmo a gente não vai ter trigo, não vai ter cevada, não vai ter cerveja, a coisa vai ficar feia, vamos plantar flores. Embelezamos o ambiente e garantimos a cerveja. E a comida. Gente, nós vamos aproveitar